Saiu no G1 no dia 11 de maio, né? Agora, né, às 21h12, né? Hoje é dia 13, ou seja, tem 2 dias isso, na quinta-feira à noite, né, que a soltura do ex-ministro da Justiça foi autorizada pelo ministro, né, que é o Anderson Torres, né, deixa a prisão após 4 meses e chega em casa. Tá? Aí o G1 deu essa notícia aqui. Soltura do ex-ministro da Justiça foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que determinou medidas cautelares, entre as quais o uso de tornozeleira eletrônica. Ele sai lá com a tornozeleira eletrônica. Torres estava preso por suposta omissão nos ataques de 8 de janeiro. A soltura ocorreu horas após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizar a liberdade do ex-ministro, preso desde 14 de janeiro, no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal. Na decisão, Moraes informou que não vê mais motivos para Torres continuar preso preventivamente. O que as investigações podem transcorrer com o ex-ministro em liberdade, né? Com o Anderson Torres em liberdade. Aí abre aspas aqui, né? O despacho lá para nossa audiência saber qual foi o fundamento lá do ministro, né, do Supremo Tribunal Federal, né, o Alexandre de Moraes. Okay. Né? A presente decisão, abrindo aspas, a presente decisão servirá de alvará de soltura clausulada em favor de Anderson Gustavo Torres. Servirá também de ofício de apresentação ao juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, no prazo de 24 horas, né, escreveu o ministro Alexandre de Moraes. Né? Então, assim, o que se comentou, Tereza, aí? Que eu acompanhei o noticiário e tal. O que se comentou aí? Que tinha ocorrido uma prisão. Começou-se a formar um senso comum lá entre os senadores de que estaria se usando em relação ao Anderson Torres a mesma estratégia que teria se usado na Lava Jato para pressionar as pessoas detidas, ou seja, uma prisão ilegal, uma manutenção de uma prisão preventiva, ok, mas, posteriormente, o prolongamento dessa prisão de forma ilegal para, né, forjar ali uma delação premiada ali, de maneira ilegal, como um mecanismo de tortura psicológica do acusado, né, do preso, preventivo. E aí isso começou a ganhar corpo lá no Senado e entre juristas. E o ministro Alexandre de Moraes, para manter, ou pelas suas próprias convicções, ou para manter a questão do princípio da legalidade em primeiro plano, ou por compreender que os requisitos da prisão preventiva já não estavam mais elencados ali, determinou a soltura dele. Então, para que a nossa audiência entenda, né, vamos falar aqui, antes de entrar de especulações políticas, porque, né, a imprensa faz essas especulações. Sim. Né, inclusive os sites de esquerda, faz todo tipo de especulação. Mas pode ser também como pode não ser, né, Tereza? Então, o nosso papel aqui não é ficar tecendo, né, especulações. Por isso até que a gente mantém o nosso Ar Podcast aqui, o nosso Ar Notícias. Porque nós temos esse diferencial até da mídia, né, de esquerda, né, progressista, que é fazer todo tipo de ilação, todo tipo de especulação. E aqui a nossa veia é em cima mais de questões concretas, objetivas. E não ficar especulando se o ministro Alexandre de Moraes soltou o Anderson Torres porque teve essa pressão do Senado. Qual a prova de quem falou isso? Tem. Não tem. Não é? São conversas... Então, fica desvirtuando muito, né, o que deveria ser falado. Então, é importante esclarecer aqui para a nossa audiência, né, o que autoriza uma prisão preventiva. Né? Então, isso aí
O primeiro aspecto a ser avaliado, né, na soltura do Anderson Torres, antes de ficar fazendo ilações, se foi por causa de pressão do Senado, se foi porque, como eu vi também, que a cama do Anderson Torres já está, né, feita, né, a cama de prego dele já está feita pelo Supremo Tribunal Federal, se já recolheu as provas ou não. Vamos ver aqui o que fala, né? Então, o pacote anticrime, né, que é o nome dado à Lei 13.964 de 2019, ela surgiu com o propósito de combater a criminalidade do país, né, principalmente com relação aos crimes de natureza grave, que vem crescendo no Brasil, né, há décadas, como o tráfico de drogas, que, né, na verdade, não é um crime grave, deveria até ser legalizado, né, o uso de... Esse é um papo para o futuro aí, né? Crime organizado, ok, né, porque o tráfico de drogas só existe porque a substância é ilícita, né, se fosse legalizada não existiria, né, como a bebida. Sim. Né, a bebida não era proibida no período de Al Capone, Al Capone não era o tráfico de bebidas. Na época, a cocaína era permitida, maconha era permitida, inclusive era usada até medicinalmente. Mas isso é um outro papo. Né? É um outro momento. Homicídios e outros delitos que causam repulsa social. Então, esse pacote anticrime. Com o advento do pacote anticrime, por exemplo, não se admite a decretação de prisão preventiva de ofício pelo juiz. Não se admite. Tá? Isso significa que o juiz não pode decretar a prisão sem que haja provocação para isso. Então, vamos lá. O artigo 312 do Código de Processo Penal. O que fala o artigo 312? A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, né, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal. O que quer dizer isso aqui? Quando você acha que aquele personagem que está sendo decretada a prisão preventiva, ele pode interferir na própria investigação. Se ele ficar solto. Com adulteração de provas, com destruição de provas, etc, etc. Se segura ele preventivamente. Ou para assegurar a aplicação da lei penal, para o cara não fugir. Exatamente. Quando se suspeita que a pessoa vai fugir do país, etc. Quando houver prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Então, evidentemente que o ministro Alexandre de Moraes, ao decretar a prisão do Anderson Torres, avaliou isso. Avaliou também o parágrafo 1º. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Nesse caso aqui, isso aqui foi aplicado no caso do deputado, que está preso até hoje, o Roberto Jefferson. Sim. Que ele descumpriu, né, uma série de restrições ao qual ele estava, inclusive quando ele veio dar aquela declaração que a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, era a bruxa de Blair, horrorosa. Ele desrespeitou tudo isso aí. Né? Então, isso aqui foi no caso do Roberto Jefferson. A decisão que decretar, aí o parágrafo 2º, decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Então, concretamente, Tereza, você pode especular um mar de coisas, né? Criatividade humana é livre. Mas, concretamente, o ministro Alexandre de Moraes avaliou aqui o artigo 312 do Código Penal e fundamentou lá a decisão porque ele entendia pertinente a prisão preventiva do Anderson Torres. E agora ele não vê mais, né, motivos para a manutenção. Então, concretamente é isso, Tereza. Ou seja, eu não vejo aqui, né, nenhuma outra coisa a não ser isso. Agora,
se já tem as provas todas que incriminam o Anderson Torres, se a investigação já está realizada ou não, saberemos nas cenas dos próximos capítulos. Certamente, o que nós temos que avaliar é a seriedade como está sendo conduzido. Não surgiu nada que desabone a seriedade da investigação que está sendo realizada pelo Supremo Tribunal Federal. E é isso que nós temos que enaltecer, que não está sendo realizada uma investigação persecutória, como foi feito no caso do Lula, por exemplo, que não está deixando de se observar o devido processo legal, como foi observado como foi realizado no caso do Lula, por exemplo, não só do Lula, como do Dirceu, né, do José Dirceu, do Gusquem, que já nem está mais entre nós, do José Genuíno, lá no processo do Mensalão, né, o contraditório, sim, a ampla defesa, que está sendo assegurado tudo. Inclusive o próprio Bolsonaro, os advogados, não, ele não vai depor antes dele ter conhecimento da íntegra do processo. Alguém conduziu o Bolsonaro coercitivamente? Não. Algemou e fez aquele espetáculo para passar na televisão? Ninguém fez nada disso, né, Tereza? Então, nós temos que enaltecer a seriedade com que o processo está sendo conduzido, mais até do que especular isso e aquilo, que pode, ao contrário, prestar um desserviço à população, que é para achar que a justiça funciona com base nessas premissas dessa politicagem. Não é isso? Exato. Se a população achar que a justiça funciona com base nessa politicagem, a pessoa pode achar que o Exército pode invadir a Polícia Federal. Então, isso, na verdade, é um grande desserviço. Não que o jornalista não possa especular ou tecer as opiniões dele, mas também, da mesma forma que ele pode dar a opinião dele, que foi por causa disso ou daquilo, eu posso dar opinião que são desserviço. Não é? Eu acho que sim. Eu também acho que isso está... a especulação, eu acho que primeiro tem que conhecer o processo. Todo mundo, até os jornalistas que têm acesso, poderiam conhecer o processo e ver essa decisão do Alexandre de Moraes. Por quê? Ele está com controle disso, o ministro. Quando ele retira o telefone celular, quando ele pega a senha do celular, quando ele já percebe ali que não tem mais como destruir essas provas, né? Que o celular não vai poder ser jogado dentro no mar, nem na água, e está ali sob o controle do ministro. As especulações têm momento que elas são importantes, mas tem momento também que especulações podem não chegar a nada, não chegar a lugar nenhum. Então, o certo é ter informações através do processo. O jornalista ele tem acesso a essa decisão do Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes não ia dar uma decisão por pressão, pelo que ele vem atuando no Brasil. Eu assim, fiquei surpresa com a posição, tinha preocupações, né? Porque tinha sido indicado por um governo que a gente não comungava, né? Mas ele vem prestando um serviço, ele não está fazendo desserviço no Brasil. Então, eu acho que as especulações não vão ajudar em nada. Vamos procurar saber, esclarecer a sociedade vamos conhecer o processo de fato. Da mesma forma que saber se está provado na ciência, ao invés de ficar falando. Se tem dados científicos que foram medidos, que foram testados, né? Porque, senão, se você não tiver uma confirmação dos dados, não adianta você sair por aí falando nada.